A indústria fonográfica está estabelecida em 3 pilares: público, artista e gravadoras. Historicamente, o jornalista ou crítico musical estabelece o papel de mediador e faz o diálogo entre artista e público. Com a facilidade de obter informação pela internet, esse processo foi bastante alterado. Diante dessa nova realidade, qual é o papel e a relevância do jornalista ou crítico musical na atualidade? Quem faz esse tipo de coisa aí, de crítica musical, de jornalismo musical e cultural de uma forma geral, está sobrevivendo como pode, ou é nos veículos de comunicação que sobraram, né? Zero Hora, Folha, Estadão, Globo, os jornais impressos aí maiores que têm fôlego ainda, que têm dinheiro para se manter, ou estão se virando como influencers aí, sabe, como podem, e cavando espaço na web, né, que é uma terra de ninguém, assim. É muito fácil de se transformar numa referência, um curador musical com uma conta simples, pessoal no Facebook. Tem pessoas que são respeitados por todos aqueles que o seguem, porque eles entregam música boa. Então tu pode ver que eu sou um pouco do time do curador, do crítico, mas não necessariamente dentro de um veículo grande. Da mesma forma, eu acho que tanto quanto em qualquer outro momento, existe espaço para um crítico profissional. Eu acho que a mediação sempre vai ter de alguma forma, né? Porque é impossível todo mundo saber tudo, né? As pessoas precisam também de uma certa filtragem, né? E existe também a própria mediação dos sistemas de recomendação, né? Então, quando tu tem lá um Last FM, um Spotify, qualquer uma dessas plataformas de música, elas também te dão recomendações. Então a gente tem de um lado a crítica humana e de um outro lado uma recomendação, que é uma recomendação não humana desses elementos técnicos, né? Facebook, blog, download free e streaming online são elementos já consolidados na nova indústria fonográfica. Eles alteraram sensivelmente as formas de produção, divulgação e consumo de música atualmente. Dessa forma, o jornalista ou crítico musical, que já não possui mais o predomínio sobre a informação, precisa reavaliar os seus métodos e mesmo a relevância de seu trabalho. Não é mais o público se alimentando do que o jornalista faz, mas também o jornalista que se alimenta do que o público faz também. É preciso ficar muito atento a como o público se comporta. O crítico se via como um curador, alguém que tinha mais cultura para poder falar da música, mais conhecimento, que escuta mais. Isso talvez tire um pouco do reconhecimento dos fãs que escutam muito e têm muita opinião. E tem, hoje mais do que nunca, com tanta informação, se um jovem decide que quer entender do assunto, ele vai fundo, ele entende muito. Por mais paradoxal que seja, esse papel do crítico, ele entrou em uma certa decadência. A gente não tem mais esse fator de relevância das revistas, né, que eram o grande espaço da crítica. A gente tinha também nos anos 80 espaço nos jornais. Hoje eu acho que não existe mais crítica, existe resenha, né, existe divulgação, existe release, mas crítica eu praticamente não vejo. O jornalista musical hoje ele é mais um editor, tá? A função do sujeito que trabalha com música hoje é menos dizer ouça isso, não ouça aquilo, e mais, ó, tá rolando isso aqui. O cenário é esse aqui, o panorama é esse, tem esse sujeito aqui, tem essa cena aqui, tem essas bandas, tem esse movimento aqui, tem essa nova tendência em ouvir música, streaming, download e tal. É mais trabalhar com fatos, com informação e menos com opinião, eu acho. Opinião hoje em dia todo mundo tem, todo mundo posta sua opinião no Facebook e tal. Essa nova mediação cada vez mais direta entre público e artista altera a relevância da crítica musical. O jornalismo especializado depende hoje da capacidade de adaptação de profissionais e veículos a essas novas lógicas de produção, divulgação e consumo de música. Eu posso falar pela Zero Hora, no caso pela Zero Hora, que é um jornal voltado para a comunidade musical local. Então nos é muito importante o que acontece aqui, porque é esse o nosso público.
A gente fala com um público local, então é necessário dar atenção a ele, e é o que ele quer ouvir. Mas eu acho que tem as duas coisas operando ao mesmo tempo. Um é o poder do olhar de alguém, que é muito valioso, realmente. Eu acho legal esse papel profissional, acho que a gente precisa disso, né? E o outro é o poder do veículo em si, que ele naturalmente, sem o papel de um diretor ou supervisor musical, sozinho já tem um efeito muito grande, pelo poder da comunicação. Eu ainda vejo que o jornalista é um pouco perdido nessa passagem, diríamos assim, que a gente está nessa fase de transição. Quem consegue entender, consegue se movimentar nessas articulações, consegue ter uma credibilidade com determinadas cenas. Outros não conseguem porque vieram justamente desse outro. Aí também vira mais um divulgador, né?